Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar 5 hábitos simples que fazem com que você seja aprovado no Enem, no vestibular ou em qualquer concurso público. São hábitos que eu já usei, que vários alunos meus já usaram e que realmente fazem a diferença não só na sua preparação, mas também no dia da prova. Você vai ver que esses hábitos são simples, super aplicáveis no seu dia a dia e que, inclusive, o quarto deles é bastante bizarro e talvez você não tenha nunca se dado conta dele. Se você quiser saber quais são esses hábitos, fica comigo aí até o final, que eu vou te explicar tudo tintim por tintim. Sem mais delongas, obviamente, o primeiro desses hábitos, obviamente, o mais lógico deles é a constância. Aprovados em vestibular, em Enem, em concurso público, são sempre pessoas constantes. Como assim, Rafael? Você está dizendo que eu não posso ter meu surtinho mental? Você está dizendo que eu não posso surtar, que eu não posso bater minha cabeça na parede, achar que tudo vai dar errado? Não, isso é normal e isso acontece. Você vai ter dias piores, você vai ter dias melhores, mas os aprovados normalmente eles sempre são constantes. Ou seja, eles sempre fazem o dia ruim contar tanto quanto o bom. É lógico que em alguns dias você vai ter uma produtividade maior, em outros você vai ter uma produtividade menor. Mas na prática, eles acabam nunca desistindo, e mais do que isso. Mesmo que seja 1, 2 horas por dia, eles fazem todos os dias contarem, mesmo os dias ruins. Na prática, aprovados em concurso público são pessoas que normalmente têm muita constância. Seja por 1 ano, no caso do vestibular, seja às vezes em concursos mais concorridos e mais competitivos, que eu, por exemplo, já dei aula para admissão nesses concursos, como é o caso de alguns alunos particulares meus para concursos de diplomacia, em que as pessoas tentam 3, 4 anos. Então, na prática, candidatos que são constantes, independentemente do tempo em que eles precisam ser constantes, são aprovados. O segundo hábito importante e que é um pouco menos óbvio é o fato de que candidatos que fazem provas antigas, que zeram as provas antigas e que fazem muitas questões do vestibular referido, nesse caso aqui do Enem, mas pode ser do concurso que você esteja fazendo, ou ainda do vestibular que você queira, FUVEST, UERJ, enfim, de qualquer vestibular aí que você esteja tentando, são candidatos que normalmente conseguem dominar a prova de uma maneira mais específica. Fazer exercícios é importante para além dos seus estudos. E é importante, inclusive, para além de você que está fazendo o Enem, que é um vestibular que tem um modelo aí muito específico de questão. Fazer exercício faz com que você domine um negócio que a gente chama de jeito da banca. O Enem ele tem uma banca que é muito plural, porque basicamente qualquer professor universitário pode mandar questões para o banco de itens do INEP. E essas questões só são revisadas pelo INEP. Mas existe uma regra que está presente, eu já falei disso em vários vídeos aqui do canal, no caso do Enem, no guia de referência de produção de itens, que eu posso deixar até aqui em cima o vídeo que eu falo sobre isso do padrão secreto da prova de ciências humanas, no caso. Mas na prática, quando você faz esse exercício em matemática, natureza, em humanas, em linguagens, ou mesmo de vestibulares específicos que não sejam o Enem, caso você esteja tentando e esteja me vendo aí, você acaba dominando o jeito da prova. E você acaba desenvolvendo não só técnicas de resolução, para além das que eu apresento aqui, por exemplo, em Ciências Humanas, ou que outros canais apresentam de matemática, natureza e linguagens, mas você acaba desenvolvendo as suas próprias técnicas. E você acaba se dando conta de alguns cenários que às vezes ninguém reparou, porque você acaba virando uma espécie de mestre da prova. Ou seja, você acaba masterizando de tal forma a prova que quando você chega lá para fazer, no caso o Enem, no dia 13 e no dia 20 de novembro, você vai ver que realmente você conhece aquela prova de forma profunda e não aquela forma de prova profunda. Bom, de toda forma, esse hábito ele é muito importante. O terceiro hábito também que vários aprovados têm, e esse aqui vale de fato a sua inscrição aqui nesse canal, neste momento, é o fato de que os aprovados eles têm dimensão da possibilidade do fracasso. Sobretudo em cursos concorridos ou em concursos concorridos, como eu citei o caso da diplomacia, mas também para você que está pensando em fazer medicina no vestibular, aí vale o Enem ou qualquer outro vestibular, mas também que está pensando em fazer psicologia, comunicação social, direito, são cursos mais concorridos. Os aprovados, normalmente, eles têm a consciência de que pode ser que aquele ano não seja o deles. É curioso, eu sei, Como é que a consciência do fracasso pode ajudar alguém a conseguir, de fato, ser aprovado? E esse é um ponto bastante importante.
A consciência do fracasso, ela permite com que você tente sem medo. Normalmente, quando você não se permite fracassar, você acaba tentando com freio de mão puxado. Muitas vezes você desiste, você oscila nos estudos e realmente quando você vai ver, quando você vai parar para perceber, você perdeu muito tempo porque você não estava tentando de forma verdadeira. A consciência do fracasso, ela muitas vezes faz com que você possa ter sucesso. Eu sei que isso é paradoxal, mas é só quando você aceita a possibilidade de que as coisas talvez não deem certo, é que você se joga de cabeça. E quando você se joga de cabeça e tenta de forma efetiva, é que você pode, logicamente, conseguir obter o sucesso. Isso sempre funcionou para mim, desde que eu aceitei a consciência do fracasso. Em várias coisas de minha vida, tipo aqui no YouTube, lá no Instagram, nos concursos públicos que eu tentava, em processos seletivos para mestrado, para doutorado, para passar no próprio vestibular que eu passei, enfim, para vários concursos que eu já fiz e já passei, já fui aprovado, isso funcionou bastante. Ter a consciência de que talvez aquele não seja o seu ano, pode tornar aquele o seu ano. Faz essa experiência, tenta aceitar a possibilidade do fracasso e me conta aqui nos comentários se isso te ajuda a tirar um pouco dessa pressão da aprovação. E o quarto hábito, que eu falei para vocês que era o mais importante, talvez não o mais importante, mas o mais bizarro, certamente, eu vou explicar esse hábito a partir de uma frase do Ulisses, né, na Odisseia, que é um herói grego, enfim, não sei se você conhece, você pode dizer aqui no comentário se você conhece ou não, que é o fato de que o que importa é a jornada e não o destino. Aprovados normalmente sabem que o que importa mais é o que você faz no seu dia a dia e não necessariamente o ponto final, que é a aprovação. Os aprovados normalmente têm por hábito entender que a sua jornada de estudos é aquilo que leva à aprovação e que, portanto, a própria jornada de estudo é mais importante do que a aprovação. Por quê? Porque na prática, a aprovação ela é só um ponto, um dia da sua vida que, lógico, vai ser um dia muito feliz, mas que sem o trabalho árduo e o trabalho duro dessa jornada, que muitas vezes é intempestiva, muitas vezes é difícil, muitas vezes é complicada realmente, você não consegue chegar ao seu destino final. Então, um hábito importante que aprovados normalmente desenvolvem, que eu desenvolvi, é que nunca, de fato, aquilo que importa é apenas a aprovação. A aprovação ela é uma consequência da sua jornada. Então, muitas vezes, muita gente vira assim para mim e fala aqui no canal: nossa, Rafael, eu odeio estudar matemática. Nossa, Rafael, eu odeio estudar geografia. Nossa, Rafael, eu odeio estudar história, por exemplo, que é a minha área, e eu fico magoado. Ou alunos de outros cursos, por exemplo, ou de outros concursos, falam: pô, cara, eu odeio estudar tal matéria. E muitas vezes as pessoas têm essa sensação, lógico, primeiro, porque não gostam da matéria, mas essa sensação ela só é viva porque a galera não entende que é a jornada que importa e não necessariamente o destino, não a destinação. Quando você entende que essa jornada importa, na prática, essas matérias que são chatas, elas viram apenas uma parte do seu caminho na direção, logicamente, da sua aprovação. E a própria aprovação vira apenas uma parte do seu caminho na direção de outros objetivos que você tem. Se você quiser fazer medicina, por exemplo, a aprovação ela é só uma parte pequena, inclusive, de você se tornar um médico. E aí, óbvio, a faculdade vai ser uma outra parte. Quando você tem dimensão de que sua vida é uma longa jornada, você se torna, logicamente, apto a entender que aquela prova que você vai fazer, seja do Enem, do vestibular, ela não é tão importante assim. Ela até é importante, mas ela é tão importante quanto, sei lá, o dia de estudo de hoje. Você está vendo esse vídeo para se preparar melhor para o Enem, para o vestibular ou para o concurso público que você queira fazer. E aí, lógico, o último hábito que é fundamental, e eu deixei por último justamente por isso, para privilegiar você que ficou nesse vídeo até o final, é o fato de que aprovados normalmente são autodidatas. Isso vale, cara, para qualquer concurso público. Eu falo de Enem aqui no canal, e eu estou falando de Enem nesse vídeo porque o Enem talvez seja o primeiro grande concurso público que você vai fazer na sua vida. Mas talvez você vá fazer outros, né? Sei lá, para se tornar professor universitário, se tornar funcionário público, qualquer coisa. Não me interessa muito qual concurso público você vai fazer. Mas o hábito de ser um autodidata talvez seja o hábito mais poderoso que eu vou te ensinar e que eu vou te dizer aqui. O autodidata basicamente é o cara que adapta a sua aprendizagem a partir das suas próprias características.
É um sujeito que não aceita cronograma pronto, que não aceita rotina de estudo pronta, sem questionar se esse cronograma e se essa rotina de estudos são cronogramas e rotinas de estudo que se encaixam na sua pegada de aprendizagem. Cada um, como nós somos seres humanos, nós somos plurais, temos maneiras, formas que são mais ou menos eficazes da gente aprender um determinado conteúdo ou ainda de estudar para um determinado concurso, para uma determinada prova. O aprovado, normalmente, ele pega dicas de internet, de canais como o meu ou tantos outros que tem por aí, e ele adapta essas dicas, ou às vezes nem aceita essas dicas, para a sua própria realidade, produzindo um cronograma próprio, produzindo esquemas de revisão próprio, produzindo rotinas de simulado própria, produzindo uma rotina e um tipo de estudo que é muito particular. Eu sei que várias pessoas por aí vendem métodos de estudo, mas na prática você só vai ser aprovado se você for capaz de pegar métodos de estudo que são prontos, vendidos ou dados, ou mesmo método de estudo seu, e ser capaz de exercer uma certa autocrítica, ou seja, uma crítica do que você está fazendo, para entender se isso funciona ou se não funciona. Sempre que não funciona, o aprovado ele tem a humildade, o hábito de ser humilde e entender que ele tem que alterar aquele tipo de estudo. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre 5 hábitos que ajudam todas as pessoas a serem aprovadas no Enem, no vestibular, concurso público, em qualquer lugar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. E não esquece também, se você não seja inscrito aqui no canal, de você se inscrever, logicamente, para receber mais notificações de vídeos como esses. E se você continuar na dúvida, se você é um Enemzeiro, porque esse canal é sobre Enem, majoritariamente, e não sabe como é que você constrói, né, esse hábito de ser um autodidata, clica aqui no vídeo, aqui do lado, nesse lado aqui, eu acho que é nesse lado que está aparecendo, em que eu te ensino como é que você faz para construir uma rotina de estudos própria para você. Pega o que eu te ensino aqui nesse vídeo e adapta. Se você acha que algumas coisas não funcionam para você, se outras você acha que funciona, mas toma esse vídeo como uma base para que você consiga construir uma jornada de estudos. Bom, galera, então é isso. Forte abraço para vocês e até a próxima!